Eu tô no meu, sei lá, sexto romance policial desse ano e ainda não consegui adivinhar quase nada dos livros, cara. Poxa vida, eu sou cabeçuda. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandchamp e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, tudo que é insólito, pulp, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever nesse canal e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. E também vai lembrando aí de deixar aquele likeão se você for novo, se você for velho de casa. O like me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende, né, que ele precisa recomendar pra mais gente. E hoje eu vou pedir algo mais especial ainda, que é pedir pra vocês realmente compartilharem isso aí. Se você gosta dos meus vídeos aqui, seja dos de filme ou os de literatura, compartilha com seus amigos, nos seus grupinhos aí que você fica falando de cinema, de livros. Compartilha pra fazer que esse canal chegue até mais pessoas. Eu tenho o objetivo de chegar até 500 inscritos até o final do ano. E a data tá chegando, né? E eu gostaria muito de realizar esse objetivo pra gente começar 2025 muito bem. Então, é isso e vamos direto pro vídeo, que é pra isso que a gente tá aqui. Eu passei, né, o mês de outubro fazendo só leiturinhas de terror ali no clima de Halloween, então eu acabei deixando de lado a minha maratona do Clube do Crime, que vocês sabem que eu tô fazendo uma maratona do Clube do Crime. E aí agora, quando entrou novembro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um Clube do Crime pra ler, né, pra matar minhas saudades, as minhas historinhas de detetive. O Clube do Crime é esse resgate que a editora HarperCollins tá fazendo de histórias de detetive que estão há muito tempo sem ser publicadas aqui no Brasil, ou então algumas que nunca nem foram publicadas. Durante o vídeo eu vou deixando aqui pra vocês nos cards os livros que a gente já comentou, mas tem a playlist também, né, com todos os clubes do crime que a gente já comentou por aqui. O livrinho da vez foi O Mistério da Cruz Egípcia, esse livrinho escrito pelo Ellery Queen, e com tradução da Paula de Carvalho. A obra foi publicada originalmente em 1932, então já estamos aí com quase 100 anos disso aqui. Ellery Queen é o nome do autor, mas também é o nome do personagem, do detetive principal que a gente acompanha nessas histórias. Na verdade, Ellery Queen é o pseudônimo de dois primos, o Frederick Danahy e o Manfred B. Lee. Pelo que eu entendi, um deles ficava responsável por escrever o mistério, né, as coisas relacionadas ao caso, e o outro é o que dava as cores, né, os personagens, os cenários e tudo mais. E assim eles escreviam essas historinhas. Eles resolveram que seria interessante botar o nome do autor e o nome do personagem, porque daí quem tá conhecendo a obra deles agora não precisaria decorar dois nomes. Era só decorar um. Quer dizer, no caso deles seria 3 nomes pra decorar, né? No caso eu só preciso decorar um, que é Ellery Queen mesmo. Sob o nome do Ellery Queen, eles publicaram inúmeras obras contando as aventuras desse detetive de mesmo nome, mas eu acho que o de mais valor que eles fizeram com esse nome, ou pelo menos o que é mais lembrado pela comunidade literária de histórias policiais, fica sendo a revista Ellery Queen Mystery Magazine. Revista essa que foi fundada em 1941 e tá até hoje na ativa, publicando histórias, né, de mistério, literatura policial, de autores do mundo inteiro. Eu acredito até mesmo, se eu não estou muito doida, alguém já me disse que o Rafael Montes já saiu na Ellery Queen Mystery Magazine. Ah, essa revista foi publicada aqui no Brasil por algum tempo, e eu até tenho algumas aqui, eu tenho 3 edições dela. E eu não sei dizer pra vocês se tinha alguma diferença, né, da edição americana para as edições que saíram aqui no Brasil, se tinha autores brasileiros aqui que eram publicados, mas eu tenho aqui elas e pretendo ler nesse mês que eu quero ler mais histórias de detetive. Bom, vamos falar aqui, né, do Mistério da Cruz Egípcia, e vocês se lembram que eu sou péssimo em resumos, mas eu vou tentar, tá bom? No dia do Natal, um professor é encontrado assassinado numa cidadezinha lá no sul dos Estados Unidos. A questão é que o corpo dele tá no formato de T. Sim, um T. Decapitaram o homem e crucificaram ele formando um T. Meio parecido com aquele símbolo, aquela cruz egípcia, sabe? Mórbido, né? E é tão bizarra essa história que chamou a atenção do detetive Ellery Queen, que nessa época aqui, na época que se passa a história, ele já estava ficando famoso por ajudar o pai dele, que é um importante inspetor de polícia de Nova York. Ele ajudava o pai dele a resolver os casos, já estava ganhando alguma fama com isso. Mas o caso acaba dando em nada, porque nem a astutíssima mente do Ellery Queen consegue evidências o bastante para explicar o que aconteceu nessa situação. Alguns meses depois, um importante empresário do ramo dos tapetes é assassinado nessa mesma situação, crucificado e formando um T. Seria praticamente impossível que não houvesse uma conexão entre esses dois crimes, então agora o Queen precisa investigar isso e, né, resolver capturar o assassino antes que aconteça um terceiro assassinato. Mas não se preocupe, gente, esse vídeo aqui não vai ter spoiler, vai ser super tranquilo. Eu vou comentar algumas coisinhas, os personagens e tal, mas não vou entrar em detalhes do mistério em si, menos ainda, né, dar indicações de quem poderia ser o assassino. O que eu já tinha ouvido falar muitas vezes do Ellery Queen é que os autores faziam uso do que é chamado de mistério justo.
Mas, Charlie, o que é um mistério justo? Eu vou explicar, porque agora eu sou profissional de detetives. Mentira, eu não sou, mas eu tenho pesquisado um pouco sobre isso. Mas o mistério justo seria meio que uma promessa, um pacto entre o autor e o público de que tudo que é necessário para resolver o caso tá ali no texto. E eu sei que isso pode parecer meio óbvio, né? Lógico que tá sempre ali. Mas quantas histórias que você vê que uma entrevista, um interrogatório ficou de fora, o detetive sabe, mas você não. Ou então uma informação sobre o passado do assassino foi investigado, mas você não tinha ficado sabendo. Você fica sabendo na hora da revelação mesmo. Aqui não. Aqui tudo, absolutamente tudo que for necessário para você resolver esse crime, em algum momento essa pista foi dada, vai estar aqui no texto. Sabendo disso, eu fiquei igual um cão farejador maluco procurando pista. Qualquer descrição que fosse um pouquinho mais longa, uma coisa ali que foi dita de uma maneira mais... que deu uma diferenciada, eu já ficava assim, ó, com a orelhinha de pé, esperando pra ver se já era uma pista que eu ia resolver o caso. Toda frase que parecia ter informação demais, sabe, eu já tava aqui anotando tudo mentalmente. O meu amigo do Clube de Mistérios até perguntou, né, se eu tava anotando as pistas e tudo mais, mas eu não costumo fazer isso porque se eu parar pra escrever, eu vou me distrair, eu vou fazer outras coisas, porque minha cabeça é muito fácil de se perder, sabe? Então eu gosto de ler sem parar, só enquanto termina a leitura mesmo, né? Eu vou, porque senão se entrar no ritmo ali, eu perco a... Ih, minha filha, não pode escrever não, não pode escrever não. Mas se você é do tipo que gosta de fazer anotação, esses livros do Ellery Queen são realmente maravilhosos pra isso. Eu me senti jogando Scotland Yard, sabe? Vocês já jogaram? É um jogo de tabuleiro que você personifica o Sherlock Holmes e tem que ir de cenário em cenário buscando pistas. E eu me senti assim, sabe? Eu ia buscando as pistas pra ligar uma palavra com a outra pra resolver quem foi o assassino, como acontece no jogo. Eu me senti nesse caso e eu adoro jogar esse jogo e eu adorei ler esse livro. E eu digo pra vocês, confirme e atesto que tudo que é necessário pro entendimento do caso está aqui nas páginas. Eu até tinha cogitado o assassino como sendo o assassino mesmo, mas eu acabei pensando que seria uma coisa moderna demais, sabe? Uma besteira da minha cabeça, né? Mas foi isso que eu pensei na hora. Depois que revelam quem é o assassino, o motivo dele fica meio que em questão, né? Meio em dúvida do que aconteceu, mas particularmente na hora eu já falou, ah, é fulano de tal? Eu falei, por isso, porque fica mais fácil de perceber os motivos. E eu gostei de ter feito parte, assim, da aventura, sabe? Do mistério, da descoberta. Eu soube antes do Ellery Queen. Se você já assistiu meus outros vídeos do Clube do Crime, você sabe que eu reclamava que tinha algumas perguntas, umas respostas vindas do céu, que os autores davam umas roubadas, e aqui não teve isso. Então eu gostei muito de viver a experiência do mistério realmente justo, sabe? Eu achei bem divertido e eu acho que deve ser um livro muito gostoso de ler numa leitura coletiva, num clube de livro. Quem sabe vem aí, né, galera? Estamos planejando muitas coisas pro meu Apoia-se. Antes da gente ir pros personagens, eu tenho que fazer a minha reclamação de sempre. Charlie, você vai reclamar disso de novo? Sim, eu vou reclamar disso de novo. De novo, vou reclamar que as personagens femininas não são personagens redondas. Eu sei que nesses livros, desse tipo de mistério tradicional, os personagens não costumam ser redondos. Mas me incomoda que as personagens femininas estejam ali só para um plano de fundo de algum outro personagem masculino. A mulher de um dos defuntos até chega a ser meio que suspeita ali, tem uma fofocaiada boa envolvendo ela, mas nem pra assassina assim de verdade serve, sabe? Eu sei que o livro é de 1932, eu sei que é difícil cobrar representatividade feminina nessa época, ainda mais um livro escrito por homens, nesse caso aqui 2 homens. Mas assim, eu posso reclamar, eu sou uma cidadã livre, eu tenho o direito de reclamar do que eu quiser e eu particularmente adoro reclamar das coisas. Reclamar é gostosíssimo. Então eu exijo que todas as histórias de detetive tenham uma personagem que seja um pouquinho mais desenvolvida, que volte a se repetir em outras histórias, isso é bem legal quando a personagem tá em outros livros do mesmo detetive, ou então que ela tenha um pouco mais de relevância. Pra mim é o mínimo do que eu gosto de ler. Então vamos lá, né? O Ellery Queen. Ele é o típico estudante de Harvard, de nariz empinado, que se acha mais inteligente que todo mundo. O Ellery Queen se acha o homem mais esperto e inteligente e perspicaz e astuto do mundo. E meio que no universo aqui do livro, ele é uma das pessoas mais atentas a detalhes e realmente astutas que tem. Mas é muito legal ver ele caindo do cavalo algumas vezes e ver outros personagens sendo mais espertos que ele. É muito divertido, porque ele tem essa postura, essa coisa de Mauricinho, de playboy, sabe? De quem tá no topo do mundo. E é sempre legal ver ele dando aquela murchadinha porque alguém foi mais rápido que ele. Ou alguém que sabe mais do que ele. Mas em vários momentos ele consegue ser extremamente irritante com essa atitude de eu sei. E algumas vezes ele nem divide com a gente, sabe? Ele fica guardando ali, montando na cabeça dele pra gente resolver só lá no final. Isso é meio chato.
Mas aos poucos você vai vendo que tem alguma humanidade nele aí, nem que seja aqueles momentos em que ele tá extremamente cansado e estressado e se sentindo derrotado. Nesses momentos você consegue olhar pra ele e dizer, tá bom, nós somos iguais. Não aguento essa cadeira rangendo, olha isso. Agora que eu falei, parou de ranger, ó. Não aguento. Ó a moto passando. Como eu já disse, os autores fazem uso do mistério justo, mas tem algumas percepções do Ellery Queen que são bem, sim, forçadas. Lógico que a gente tem que pensar que ele é o cara mais inteligente, mais astuto, mais perspicaz, mais ligado em detalhes do mundo inteiro, mas você fica pensando assim, será que alguém realmente faria essa ligação? Essa ligação realmente tem lógica? A não ser pra quem tá escrevendo o livro. Então, em alguns momentos ficam meio forçadinhos ali. Os personagens coadjuvantes são até que bem interessantes. O pai dele costuma ser, né, o parceiro de aventuras dele, mas nesse aqui ele acaba tendo uma aparição bem mínima, bem pequena. O papel de parceiro é assumido pelo professor Yardley, que é com quem o Queen fica divagando, né, e fazendo as conjecturas dele sobre o clima, até as ideias clicarem até as ideias clicarem na cabeça dele. O professor é bem divertido e é legal que ele dá algumas corrigidas no Ellery, né? Ele tem mais conhecimento em algumas áreas e é legal ver ele falando pro Ellery assim, baixa a bolinha aí, querido, que não é isso que você tá pensando não. Então eu adoro o professor Yardley. Os outros policiais envolvidos no caso acabam sendo um pouquinho mais secundários assim, mas são personagens interessantes de acompanhar. Acabam sendo mais o estereótipo do policial, sabe, que quer resolver as coisas logo e acaba indo na primeira pista que for e se apegam muito a detalhes que talvez não sejam tão interessantes assim, pra mostrar, né, que o Ellery Queen pensa diferente, pensa mais longe e tudo mais. Na verdade, tem bastante personagem que funciona como possíveis assassinos e eles são bem caricatos. Tem um velho que acredita que é uma reencarnação de um deus egípcio e ele comanda um culto nudista numa ilha. Então são personagens até que interessantes de acompanhar. E não tem muito mais o que falar, né? Esse tipo de literatura policial, o interessante é o mistério em si, que eu preferi não comentar com vocês nesse vídeo, e os personagens, né, como desenvolvem os personagens. Mas eu vou me programar melhor para que nos próximos vídeos do Clube do Crime a gente separe um bloco para falar, né, dos trechos com spoiler, comentar melhor o caso, como é que eu fui percebendo as coisas. Vou deixar anotado aqui pra gente poder conversar sobre isso. E é isso, pessoal, eu adorei o Mistério da Cruz Egípcia e já vou procurar mais coisas de Ellery Queen pra ler, porque realmente eu adorei esse negócio de mistério justo. Então fica aqui a minha recomendação. Deixa aqui nos comentários me dizendo se você já conhecia esse detetive ou se você vai seguir essa recomendação, se você também está acompanhando o Clube do Crime, pode deixar aqui também detetives que eu preciso ler. Esse autor de mistério policial, de literatura policial, eu não posso perder. Deixa aqui nos comentários. Como eu disse em algum momento do vídeo que eu já não me lembro, eu tenho um Apoia-se, então se você quiser apoiar esse projeto e que eu consiga fazer mais vídeos até por semana e ir até mais longe, considere, né, apoiar. Por R$15 você já tem acesso a algumas coisas especiais, mas com R$5 você já me ajuda demais. Com 30 você tem acesso a vídeos exclusivos que eu tô produzindo aqui, já deixando engavetado pra quando a gente começar a receber mais pessoas nessa categoria. E é isso, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima leitura. Beijos!